Boa noite, turma. Boa noite, Lucimar. A minha parte do texto ficou sobre alguns tópicos da relação dos bebês com os pais, das emoções da família e de como o psicólogo pode estar atuando em cima dessas questões. Eu tentei estar explorando, para além do texto, algumas reflexões, alguma evocação de sentimentos, né? Porque se trata de situações que a gente precisa de lidar com um pouco de empatia para entender a seriedade, a gravidade que é para aquela família, do enfrentamento, né, psicológico que essa família passa, da consequência que os bebês têm, né, com a ausência desse contato paterno e materno, né? O primeiro tópico que eu trago, que o texto aponta, é a hospitalização de bebês múltiplos, né? É um desafio muito difícil para os pais, porque inicialmente esse apego, né, quando se trata de bebês múltiplos, no caso gêmeos, por exemplo, o afeto inicialmente ele é como uma unidade, sabe? Quando se trata de bebês múltiplos, eles não enxergam os bebês ainda nas suas individualidades, né? Eles enxergam os dois como uma única coisa, né? E aí só depois que esses bebês passam a possuir uma individualidade para a família, né? E aí em situações críticas, como na internação, né, na UTI, os pais eles precisam de enfrentar essa questão de equilíbrio da atenção e o afeto entre os bebês, né? Enquanto lidam com a preocupação pela recuperação de cada um e a possibilidade de piora no quadro de um deles, né? Então, essa questão da hospitalização de bebês múltiplos, né? Quando se pensa, então, numa possibilidade de sobrevivência ou então de luto, né? A gente pensa que a alegria, né, da sobrevida, da sobrevivência de um bebê, ela vai ter que coexistir com o luto de um outro bebê gêmeo que não resistiu, né, que veio a falecer. Então, é uma mistura de emoções que o texto traz, que quando a gente para refletir, o quão difícil deve ser isso para a família, né? Porque na mesma forma que você está contemplando a vida, você está lidando com a morte, né? Enquanto eles vivem momentos de felicidade com um bebê que sobreviveu, né? Nos momentos de descoberta com esse recém-nascido, eles vivem silenciosamente uma sensação de ausência, de dor, né? Por nunca conhecer como que seriam essas sensações, esse descobrimento com esse bebê que veio a falecer, né? Um outro ponto também que o texto traz, que é importante da gente estar refletindo e pensando sobre, é o desafio, né, de criar um vínculo entre os pais e o bebê quando se trata dessa situação da UTI neonatal, né? Sentimento muito presente na família, nos pais, é um sentimento de impotente, né? De insegurança em interagir com o bebê, pela falta de contato, de respostas nos poucos contatos que se tem com esse bebê, né, devido a esse quadro clínico. Nesse momento, a atuação do psicólogo é muito importante, sabe? Tanto no suporte quanto na adaptação dessa família. E aí, é claro, dá pra gente pensar no exemplo que a Lucimar trouxe
do Ravi, se eu não me engano, né? Que foi daquela moça que veio, que falou sobre o bebê dela, no caso de internação na UTI neonatal. Cara, o quão difícil foi todos esses primeiros anos, esses primeiros meses da criança dela, e de como é difícil você criar um vínculo estando separado, na maioria das vezes, não podendo tocar, não podendo interagir, não podendo conviver junto, né? Então, a atuação do psicólogo nesse momento é ajudar com que os pais compreendam, né, essa situação, né? Identificar dentro da família unidades que podem ser apoio emocional para esses pais que estão nessa situação, além de, é claro, desenvolver algumas interações, né, juntamente da mediação com a família, com a unidade do hospital, com a equipe hospitalar, igual, por exemplo, foi no caso dessa moça que veio, né, da técnica do canguru, né, da experiência, né, da vivência desse momento, né, que é esse momento de carregar o filho no peito, no toque, no pele na pele, sabe? Isso faz com que haja uma proximidade entre a família, fortalece os vínculos tanto com o recém-nascido quanto com os pais, que muitas vezes se tem a sua cabeça repleta de neuroses por conta dessa situação, né? Então, o psicólogo, ele poderia estar atuando nisso, como no caso a Lucimar, ela veio fazer essa atuação muito importante para a família do Ravi, né? Sobre essa questão de bebês múltiplos, né? O psicólogo, ele pode estar trabalhando com, né, caso venha a falecer um dos recém-nascidos, né, um dos bebês, essa ideia do luto individualizado, né, trabalhar nessa cisão dessa unidade que eu trouxe no início da apresentação, né, que os bebês múltiplos, eles são recebidos com essa ideia de unidade, né, e aí o psicólogo pode estar atuando nisso, sabe, através da elaboração, né, desse luto, dessa perda, né, encorajar com que os pais aceitem, né, essas reações como reações legítimas, né, fazendo com que ele tenha contato com a dor, com a perda, com o luto, né, só assim que a gente consegue elaborar o luto, né. E aí, por último, eu trago alguns pontos que o texto traz, que são atitudes que favorecem o enfrentamento dos pais na UTI neonatal. Aprender sobre os prematuros, né? Então, ensinar os pais como acalmar e tocar o bebê de forma apropriada às suas necessidades. Favorecer visitas frequentes, né? Isso faz com que, né, o recém-nascido, toda a família desenvolva afeto, emane energia positiva, que isso é muito importante para a criança naquele momento, né? E aí também nessa questão da atuação, né, do profissional de psicologia nesse contexto, aliviar a culpa, porque os pais, eles carregam uma culpa nesse momento, né, existe esse sentimento de culpabilização por estar naquela situação.
Também a Lucimar fez, no caso do Ravi, essa questão de criar conexões com outros pais que estão naquela mesma situação. Isso cria uma rede de apoio muito importante para que os pais consigam lidar com nesse momento. Além, é claro, de validar os sentimentos que a família está sentindo, porque negligenciar ou então reprimir esse sentimento não é a solução, não é a melhor forma de lidar nesse momento. Muito obrigado.